Vamos pedir a Deus graça, irmãos. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor nos acrescenta na nossa vida, para, Senhor, conduzir a nós diante dos homens, diante dos principados, diante das potestades, dando testemunho da tua verdade. Nós queremos ser guiados assim, Senhor. Então nos instrui na tua verdade, para que não sejamos, Senhor, inconstantes, variando para todo lado como um menino inconstante, seguindo ventos de doutrina. Nós queremos somente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bíblico, aquilo que vem de ti, meu Deus. Em nome de Jesus, habilita-nos nessa manhã, eu te peço. A mim, teu servo, na ministração, aos teus filhos aqui presentes na compreensão, para que haja edificação do teu povo. Abençoa todos que vão ser beneficiados com esse vídeo também, que vai ser postado na internet. Que a glória do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por sentar, vamos lá, queridos. Aula 11ª. Só um detalhe, vocês sabem que o pastor de vocês vai viajar, né? Terça-feira estarei viajando para o Mato Grosso do Sul. Vou com Deus e volto com Ele. Ele não consegue fazer diferente. Enfim, domingo que vem tem EBD, irmãos? Domingo que vem não tem EBD, então vai interromper assim o nosso fluxo uma semana. Na outra semana volta EBD normalmente com a 12ª lição, e aí vai faltar só 2 para a gente encerrar o trimestre. Amém? Vamos falar bastante de God também na próxima, e Batalha do Armagedon, e fecha o trimestre. E vocês orem por mim, porque eu não sei nem o que eu vou falar no próximo trimestre. Já andamos na Bíblia toda? Essa igreja já andou na Bíblia toda em 15 anos. Vamos ver qual vai ser o próximo tema. Vamos para o tema de hoje, importantíssimo, seríssimo: a teoria do anticristo romano versus o islâmico. O 8º rei, quem será? Semana passada ministramos aqui e houve uma certa controvérsia a respeito de qual império, não é? Nós vimos ali na estátua, e aí não conseguimos enxergar o califado na palavra. Não vemos o califado na estátua de Nabucodonosor, né? Foi dado em sonho a Nabucodonosor. Mas é fato que historicamente houve um grande império islâmico, então não temos como negar essa realidade. Mas será que isso tem relevância para o tempo do fim que nós estamos vivendo? Então vamos ver isso. A maioria dos historiadores, dos teólogos, dos estudiosos, só consegue enxergar o último império como sendo Roma. Não tem uma clareza de entendimento quem são os 10 dedos da estátua, misturados de ferro e barro, e acabam trazendo Roma de volta agora, no final do tempo, para ser a religião do anticristo. Então, nós precisamos ver tudo isso, amém? Então, o pastor de vocês desenvolveu uma lição inteira para tirar essa dúvida. Essa é uma lição inédita, eu nunca tinha feito desse modelo. Então, vamos aprender. Avança para mim, por favor. Vamos ver se Roma preenche todos os quesitos para ser a religião que vai invadir Israel. Eu acredito que não, mas vamos ver devagarinho, vamos lá. Ao longo do tempo, muitos estudiosos, teólogos e leigos tentaram discernir a enigmática figura do anticristo, ou a besta, a partir de suas perspectivas e contextos históricos em que viviam. É fato, irmãos, cada época desses 2000 anos, o povo que viveu lendo a Escritura tentou achar um anticristo no seu tempo. Isso é normal. Nós estamos tentando achar um anticristo no nosso tempo. Não é isso? Estamos esperando que se manifeste. Mas imagina isso há 2000 anos atrás, quando começou a igreja. Estava muito longe para eles de manifestar o anticristo, mas eles não sabiam. Então buscavam, no tempo deles, que aparecesse um homem que tivesse as características do anticristo. Até porque João, nas suas cartas, diz que o espírito do anticristo já estava presente no mundo.
Então, qual era a possibilidade do último anticristo se manifestar? Grande. Só que não sabiam quanto tempo isso ia levar. Se passaram 2000 anos. Cada época elegeu seu próprio anticristo. A igreja primitiva viu o anticristo no imperador romano. Em especial em Nero. Nero foi assim, o eleito para ser o anticristo da época. Porque Nero não só perseguia os cristãos, como os matava de maneira cruel. Por exemplo, a Via Ápia, a famosa Via Ápia, lá em Roma, ele colocava cristão preso no poste, besuntado de betume, e acendia para iluminar a Via Ápia. Então, o cristão virou iluminação pública em chamas. Isso é Nero. Então, era muito pertinente para a igreja primitiva olhar para Nero e dizer: ele é o anticristo. Ele persegue a igreja, ele mata os irmãos. Só que não era o anticristo. Claro que não. Ainda não. Na época da Reforma também, século XVI, quando houve a separação entre os católicos romanos e aqueles que saíram do catolicismo, os protestantes logo apontaram o dedo para quem? Quem é o anticristo? O Papa. Afinal de contas, só houve a divisão que originou o protestantismo e, consequentemente, o ramo evangélico do qual nós pertencemos, senão seríamos todos católicos romanos até hoje. Só originou isso porque alguns avivalistas, como reformadores, enxergaram em Roma características do anticristo. Somente as blasfêmias, os ensinos errados e tudo mais. Cada época tem o seu anticristo. Ultimamente, nos séculos 20 e 21, a tendência é enxergar uma figura de um líder político, muito mais pelo lado político do que pelo lado religioso. Daí a dificuldade, qual sistema interpretativo está correto e alinhado com os desígnios de Deus. Nossa grande luta, como de todos os irmãos em todas as épocas, é olhar para a profecia, olhar para a realidade e dizer: está batendo, está dando certo a minha interpretação, será que é da maneira que eu estou vendo? Essa é a dificuldade, ok? E origina, vários viés diferentes de interpretação. Por isso dá choque às vezes. Vamos lá, a palavra do Senhor diz, vamos nos calcar na palavra, 2 Pedro 1,19. Eu queria que a igreja toda lesse comigo, vamos lá? Temos assim, tanto mais confirmada, palavra profética, e fazeis bem de atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, de trevas, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. A palavra profética é como uma luz que brilha em lugar escuro. Então, uma luz de candeia. Candeia é aquela lamparina do Aladim, né? Sabe a lâmpada do Aladim? Naquela época se usava aquelas lamparinas assim, com aquele formato, com biquinho, parecendo uma chaleirazinha. Colocava ali o azeite e tinha um pavio que acendia o pavio. Isso era uma lamparina, Pois é, lamparina do gênio. Eu não ia falar do gênio, não. Falei do Aladim. Mas vamos lá, você manjou qual é, né? Se tivesse uma lamparina aqui na minha mão aqui e apagasse toda a luz elétrica, ia ficar muito claro, irmãos? Não. No máximo ia quebrar a penumbra, porque as trevas seriam maiores do que a força daquela lamparina. Ia ficar uma luz muito fraquinha aqui na minha mão. Porém, ela tende a crescer. A ideia é que se torne dia perfeito. Luz total. Então, a palavra profética, ela tem que ser, pela graça de Deus, iluminada no nosso coração. Amém? Senão, não entendemos. E aí, Pedro faz uma advertência: nenhuma profecia de particular interpretação. Senão, cada um chutaria para um lado. Pastor, eu creio que é assim. Pá! Aí você, não, para mim a ideia do anticristo é o contrário. Pá!
Cada um ia dar um bico para um lado, ninguém se encontra nessa confusão, nessa babel de ideias. Então nós temos que esperar muito em Deus a iluminação. Principalmente quando se trata de profecia. Profecias cumpridas é fácil, já viu, já aconteceu. Mas as profecias que estão à nossa frente, você não pode falar com 100% de certeza, é assim, é assado, é fulano. Como é que você vai saber? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. O profeta Daniel recebeu na Babilônia a visão dos reinos futuros. Ele está no reino de Nabucodonosor. Ele viveu no tempo de Nabucodonosor, até o tempo dos Medo-Persas, daria era Medo-Persa. Então ele viu mudar um império para outro, da Babilônia para Medo-Persa, da cabeça de ouro para o peito de prata. Ele viu isso, Daniel viveu o suficiente para ver isso. Mas Daniel não viveu o suficiente para ver o outro reino que viria, a Grécia. Ele não viveu para isso. Ele é 400 e poucos anos antes de Cristo. No ano 300 e alguma coisa surge Alexandre o Grande, que está na sua Bíblia de maneira enigmática, na profecia de Daniel. Mas você acha que o próprio Daniel podia imaginar que surgiria Alexandre o Grande? Será que ele poderia dizer o nome de Alexandre o Grande? Não. Ele só tinha os elementos da profecia ainda por si descortinar na história. E aí ele vê um leopardo de 4 cabeças, aí que ele não deve ter entendido nada, bulhufas. Nós que estamos no futuro, sabemos que as 4 cabeças do leopardo são os 4 generais que dividiram o império de Alexandre o Grande. Não é? Aí para nós é fácil, olhando para a história já cumprida. Mas antes de acontecer, ninguém podia afirmar com certeza. Estão compreendendo? Porque é difícil você, mesmo tendo os elementos simbólicos diante dos olhos, da mente, você dizer isto é isto é este. É difícil, antes que se cumpra. Só pode dizer que está conseguindo ver os elementos. Mas dizer quem é mais difícil. Essa é a dificuldade que nós temos hoje para assinalar quem é o anticristo. Fica todo mundo chutando. É o presidente dos Estados Unidos. Já disseram que era o Barack Obama, já disseram que era o Bush, já disseram que era o Clinton. Pois é, ainda estou na América ainda. Ainda estou nos anticristos da América. Vamos passar aqui o Lula. Meu Deus do céu. E o do Lula é engraçado, né? Porque o animal é leão, urso, leopardo e... Qual é o outro? O animal terrível, da Lula. Animal terrível e leopardo, urso e leão. Lula. Mas não é o Lula. Aí lá na Europa, aí ficou um monte de profeta de jornal, que se chama, profeta que lê o jornal e acha que é fulano. Aí o Macron, antes dele tinha outros. Não é? Já chegaram a dizer até que é a rainha da Inglaterra, o príncipe Charles. Tem teoria sobre o príncipe Charles, e por aí vai. Fica todo mundo chutando, ninguém sabe. Fica uma loucura de interpretação. É difícil, ok? Estou fazendo essa introdução para dizer, é difícil você dar um match, acertar o ponto certo, de tchá, é fulano. Só vamos ter certeza absoluta quando? Quando ele se levantar, na última semana. Quando esse líder se levantar, a gente vai olhar, ele cumpre isso, aquilo outro, é ele. Enquanto isso não acontecer, nós só temos o roteiro, não temos como assinalar o personagem, o protagonista. Amém, povo santo? Entenderam? A nossa grande dificuldade. Avança para mim. Mas vamos descartar as teorias erradas. Interpretação dos 7 montes e reis como Roma. A maioria dos comentadores ocidentais aqui do Ocidente, olhando de forma preterista, analisam as profecias como sendo se cumpridas naturalmente no tempo em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ou seja, em pleno Império Romano. A visão preterista passada. Há uma linha de teólogos que diz assim, olha,
Essa visão dos 7 reis, reinos, montes, é Roma imperial. E acabou. Para eles está satisfeito. Já descobriram o mistério do Apocalipse. Já se cumpriu lá nos primeiros séculos. Será que é assim, irmãos? Vamos dar uma lida no texto bíblico. Apocalipse 17, 9 a 11. Vamos ver se essa profecia se encaixa com os imperadores romanos. Vem aqui comigo, vamos lá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe. Preste atenção nesse um existe. Quem está escrevendo é o apóstolo João, na ilha de Patmos, está preso por causa do evangelho, e quem estava no comando na época era o Império Romano. Ok? Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Difícil, né, irmão? É difícil. Era difícil há 2000 anos atrás, era difícil na Idade Média, é difícil hoje. Não tinha um panorama completo. Mas olhando só para o texto, continua difícil, não continua? São 7 montes. Sobre ela está assentada a mulher. Essa mulher é a meretriz, que também é uma figura. A meretriz não é uma mulher de carne e osso. A meretriz é a figura. Discernir isso é difícil. Mas aqui diz que são 7 reis. E que o 8º, ele é o 8º rei. E chama ele, o 8º rei, de a besta. Certo? Alguns elementos a gente consegue agrupar. Tem que ter quantos reis? 7. Será que são reis mesmo? Vê como é difícil a interpretação, irmão? São reis ou são montes? Como está redigido ali. Por isso, se fosse fácil, não diria ali, ó, quem tem sabedoria. Sabedoria para discernir. Monte, montanha. É difícil. Por isso que muita gente desiste de ler o Apocalipse ou de estudar escatologia por causa dessas coisas. Porque realmente a linguagem profética simbólica é difícil de discernir. Você não bate o olho e já diz, é isso, aquilo, outro, não é assim. É enigmático. Tem que ter a chave do enigma para poder discernir isso aí. O que está claro aí, pastor, a meu ver, é que esse que existe, ou seja, existia lá no tempo de João, não é aquele que haverá de vir. No futuro, não pode. Isso aí está claro. Está claro que depois dele é uma sucessão. Até aí está claro. Não é Roma. Mas vamos discutir isso mais à frente, porque acredita-se que Roma vai voltar. É por isso que nós estamos aqui discutindo essa aula. Quando a gente escuta o áudio, a gente não escuta a pergunta da pessoa, a consideração da pessoa. Teria que habilitar outro microfone. Mas falem alto que às vezes aparece assim no fundo. Teria que habilitar outro microfone. Vamos, a aula é um pouquinho extensa, então me deixem fluir. Estou deixando vocês aqui no limbo da interrogação de propósito. Porque pensar essas coisas não é fácil. Para isso Deus dá sabedoria a alguns. Não é assim, irmão? Senão todo mundo saberia. Todo mundo ia ler na sua devocional em casa e ia matar a charada. Mas Deus tem que dar sabedoria para discernir. Avança aí para mim. Continuação do texto. Vamos lá, leia comigo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais
ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Isso aqui parece ser do tempo do Império Romano? Por que não? Pouco tempo, né? O Império Romano durou vários séculos. Aqui é um ajuntamento de 10 reis com a besta por pouco tempo. Não parece ser Roma do imperial, parece? Não. Quando isso acontecer, essa confederação de reis, vai ser por pouco tempo. Verso 13, vamos lá? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, grande mistério, né? Quando você olhar esse texto em separado, você não consegue de imediato enxergar muita coisa. Mas temos que pegar alguns elementos ali e comparar. Vamos comparar então. Avança aí para mim. Os teólogos acreditam que os 7 montes onde está a mulher sentada é Roma. Tem alguma coisa a ver? Tem. Tem alguma coisa a ver. Eu vou já explicar porque tem a ver. Mas existe outro lugar na Terra que teve um império sobre 7 montes? Só Roma. Verdadeiramente, existem 7 colinas lá. Quirinal, Viminal, Capitolina, Palatina, Aventina, Caélica e Esquilina. São 7 aqui, ó. 7 montes. Geograficamente é muito específico. Ok? Mas vamos lá, vamos tentar entender. Interpreta os 7 montes como as 7 colinas de Roma. E os reis como os Césares. Contudo, ainda que haja alguma inferência superficial, de fato essa interpretação nos coaduna com o 8º rei, que é o anticristo do tempo final, cujo reino dura pouco. Mas vamos lá, vamos imaginar, vamos tentar entender como os teólogos entendem, que aquilo que lemos anteriormente diz respeito ao Império Romano. Vamos tentar entender. Mas depois fala do 8º rei, numa confederação de 10 reinos. Tem a ver com o Império Romano? Não. Isso é claro que não tem. Então, como é que faz essa ligação entre os 7 reis, as 7 colinas, com os 10 reis e a besta? Não tem correlação direta. Ok? Por que eu não descarto totalmente esta realidade dos 7 montes? Porque quem está assentado sobre os 7 montes não é a besta. Quem é que está sentado sobre os 7 montes? O Isaac já matou. Quem é que está sentado sobre os 7 montes? A mulher. Vamos separar os elementos. Essa mulher se senta sobre a besta, mas ela não é a própria besta. A mulher é a besta? A mulher é outros 500. Ela é associada, ela está sobre, mas ela não é a própria besta. Vamos devagar, tá bom? Existe uma mulher aí nessa história, que figura alguma coisa. Para a gente tentar matar o mistério, aqui seria então 7 montes, que a mulher está sobre os 7 montes. Qual seria essa mulher aqui na figura, se nós parássemos só aqui para interpretar? Roma. Roma imperial ou Roma, a Igreja Católica Romana? Vamos lá, vamos tentar discernir. Mulher na Bíblia significa o quê? Quando aparece uma figura de mulher? Normalmente, um povo. O povo de Israel é chamado de mulher em alguns momentos. Tem hora que ela é chamada de prostituta, são 2 irmãs prostitutas. Não é chamada de homem não, por simbologia humana, de homem não, a simbologia feminina. Não é isso? Quando divide lá o reino de Israel do Norte e o reino de Judá, uma é a Olibá e a outra é a Olibá, sei lá, esqueci o nome daquelas 2.
E Olá e a Olivar. É, nome horrível, mas tudo bem. Duas meretrizes, duas figuras femininas prostituídas. Está se referindo ao povo de Israel. Estão fazendo aqui conexões com a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é o princípio da hermenêutica. Então vamos lá. Mulheres muitas vezes simbolizam um povo. Mulher também não simboliza a igreja? A noiva do cordeiro não é noiva? Não é mulher? A figura da noiva da igreja toda é uma noiva. Então essa mulher sobre os 7 montes é um povo, ou uma religião, ou um grupo. Não é um indivíduo, não é uma pessoa só. Até aqui todo mundo chegou? Muito bem. Os teólogos conseguem chegar até aqui e achar, olha, a profecia que acabamos de ler em Apocalipse é Roma. Vamos ver se é. Vamos continuar esse estudo. Vamos lá, avança para mim. Em parte é. Mas será que coaduna agora com os imperadores de Roma, os 10 reis? A maioria dos estudiosos acredita que sim, mas são preteristas, ou seja, a profecia já se cumpriu lá atrás da história. Não parece assim para nós quando não lemos, porque está em conexão, né? Mesmo que haja um salto temporal, na continuidade chega no anticristo o tempo do fim. Então vamos lá ver se encaixa. Para os estudiosos preteristas, é Roma. E os 10 reis são 10 imperadores romanos. Acontece que eu mesmo já fiz essa interpretação e passei para a igreja muitos anos atrás. Eu fui induzido. Não foi bem aqui sobre os imperadores, não foi quando falou dos papas. Fui induzido a um erro, pelo qual peço reverentemente misericórdia e perdão a vocês. Na época era o que eu tinha de informação. Como é que os intérpretes fazem? Então colocam aqui os imperadores romanos. São esses 7 reis, quais caíram 5. Aí começa a encaixar os imperadores romanos nesses 5. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio. Um existe, aí botam Nero como sendo aquele que existe. Olha como é que faz a interpretação segundo o seu tempo, né? E o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Aí bota uma trinca de imperadores que foram corregentes no mesmo ano. Um morreu, pegou o outro, e foi Galba, Otto e Vitério. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei. Pegaram os imperadores romanos e encaixaram na profecia, colocando Nero como aquele que existe. Encaixa. Mas é a interpretação correta? Eu estou achando essa interpretação agora, né, chegando lá, que eles estão tirando os outros impérios da estátua. Não vem, é só em Roma. Só Roma. Isso é uma ideia romocêntrica. É como se a Roma fosse o centro. Roma fosse o centro das profecias. Será que deu certo esse encaixe aí, irmãos? Mas olha como é que é complexo, né? Mas para alguns eruditos isso aí se encaixa. Se encaixa para aquele determinado tempo. Mas essa mesma conta aí de imperadores, em outros estudos que eu vi, não é Nero aquele que existe, puseram outro. Depende de como ele encaixa essa sequência de imperadores. Mais para frente, mais para trás na história. Nem eles têm uma sequência única. Porque é meio arbitrário, né? É conforme o gosto do freguês de interpretar. Mas interpretaram assim lá no passado. Amém? Estamos chegando aqui a um discernimento de que não é isso. Não é esse o cumprimento da profecia. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 vezes. Aí tem uns versículos aqui, avança para mim. A questão está em interpretar a designação reis, basileus no grego, como monarcas, ou como reinos, basileia, impérios. O problema está também na palavra que é usada em grego. São 10 reis. Perdão, são 7 reis e ele é o 8º.
E aí, quando você vê a palavra reis, obviamente você se relaciona a um monarca, correto? Mas se nós transpormos a dificuldade dessa palavra, se tiver ali tipificando não reis humanos, mas além dos reis humanos, seus reinos. Dificuldade é essa. Compreendem? Porque entendemos que são 8 reinos. E não necessariamente 8 imperadores. Entenderam como é difícil a interpretação bíblica? É difícil, irmão. Nunca vou dizer a vocês que é mole, porque não é. O aula de hoje é tão importante. Está todo mundo conseguindo chegar junto comigo aqui na confusão? Todo mundo assim meio perdido, aéreo? Não está confuso? Não, tudo tem ligação. Agora, na hora de encaixar essa ligação na vida real é que dá o ruim. Porque pegaram a profecia e tentaram encaixar com os imperadores do tempo deles. É tentar encaixar. E aí dá uma complicação, não dá? Agora vamos lá. Se os montes também são reis, isso foi dito no texto. 7 montes também são 7 reis. Então os montes não são pessoa, não é um monarca. Simboliza algo mais. É um reino. É um reino. Não apenas o homem que reinou, mas o reino, o império dele. Assim fica mais compreensível, né? Do que dizer, por exemplo, que um homem é um monte. Acho muito difícil correlação na Bíblia e chamar qualquer ser humano de monte. Não vejo correlação dessas figuras na Bíblia. Então vamos lá. Para tirar essa ambiguidade, aí sim você usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia, você tem que ter um outro texto em que mostre que o monte foi usado como ideia de reino e não como uma pessoa. Não é essa a nossa dificuldade aqui agora, nesse momento? São reis humanos ou são reinos? Como é que nós vamos suplantar essa dificuldade? Vamos para a Bíblia. Tem que ter um texto que mostre a diferença. Daniel 2, 34, 35, verso 44. Basta esse. Na própria figura da estátua. Vamos ler o versículo? Verso 32 até o 35. Vai ficar mais claro. Garanto a vocês que vai ficar mais claro. Vamos lá? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e em parte, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra, que está a chave do entendimento, a pedra que bateu e destruiu a estátua, e feriu a estátua, se tornou em grande montanha. Monte. É uma montanha grandona, que encheu toda a terra. Isso, mas vamos lá. Sensação, mas não, pelo contrário. Aquela estátua anterior foi totalmente pulverizada e desapareceu. A pedra que se transformou na montanha. Vamos para a analogia. A pedra é quem? Que vem do alto, ó. E aí acaba com o império de todos os tempos, tipificado no império do anticristo. E aí os impérios humanos, as estátuas são impérios humanos. Ok? Desaparecem da história. E a pedra que veio do alto, Cristo, enche toda a terra com o seu reino. Amém?
não é só a figura unitária de Jesus ou da igreja coletiva, mas de encher a terra toda com o seu domínio. Então, montanha, pedra, você pode dizer que a pedra é Jesus, indivíduo. Mas a montanha não é só Jesus. É o reino todo de Jesus. Conseguiram ver a conexão? Nós estamos ainda tentando discernir o elemento monte. Diga, amada. Eu peguei os tipos materiais, ferro, barro, bronze, dos primeiros impérios. Tem a ver. E essa explicação é muito interessante. Na verdade, você não escutou? Ela está vendo os elementos do metal como sendo os impérios que já passaram. E está correta essa visão. Agora entenda uma coisa. O império final do anticristo é o amálgama de todos eles. É a recapitulação. É assim que a igreja primitiva falava. A recapitulação de toda a maldade de todos eles juntos. Vou dar uma outra conexão para você entender. Os impérios se sucederam sobre a terra, eles não desapareceram totalmente sem deixar rastro. Por exemplo, o Império Babilônico foi um grande império. Teve seu poder, teve sua cultura, sua feitiçaria, sendo de Babilônia, especializado em feitiçaria, em ocultismo, em astrologia, toda uma cultura aí obscura. Quando o Império Medo-Persa suplanta o de Babilônia, parte dessa cultura é absolvida. Entenderam? Quando a Grécia vem e suplanta esse aqui, parte dessa cultura é absolvida de impiedade. Quando Roma vem e absolve a Grécia, parte da cultura grega vai para Roma. Até porque, mesmo sendo o Império Romano, se falava grego. E os deuses que Grécia adorava se transformaram em deuses romanos. Então a mesma coisa, é Vênus, Afrodite, Júpiter, Zeus. É o mesmo, é um sincretismo. É uma mistura. Todos os deuses da Grécia têm seu par ou seu reflexo transformado em romano. Diga o que você ia falar. Eu estou além. A mistura que repassa de um para o outro e vai encaminhando, quando seria a manifestação espiritual de um principado que se manifesta na misericórdia? Não. Aí você está circunscrevendo toda uma cultura demoníaca a um principado. Na verdade, são vários principados. Sim, mas estamos falando aqui de impérios que duraram séculos, com todo o seu poder, com toda a sua cultura, com a sua língua. Eu estou falando que quando um império desaparece, não é um principado só. Quando o império desaparece, parte dele sobrevive no próximo. Eu estou falando de transferência de maldade e não de anjo. Mas o principado permanece, quem muda é o homem. Sim, o principado permanece desde que aquele povo permaneça. Se o povo desaparecer da história, vários povos desapareceram da história. Você está ligando muito um povo a um anjo. Eu não quero que vocês façam essa ligação. Eu quero que vocês guardem que a hierarquia, ou seja, a herança de um povo maligno passa para o outro que conquistou. É esta questão que eu estou falando. Não de anjo local. A cultura maligna passa, continua existindo. E assim vai. Vou dar um exemplo mais prático. Hoje, no século XXI, está tentando se resgatar muita cultura do Egito, através de vários desenhos animados, através de outras coisas. Busca-se a cultura do Egito, da Grécia, dos deuses da antiguidade. Está tudo voltando em forma de cultura pop. Pastor, é por isso então que o quarto animal é tipificado como se fosse uma besta, né? Uma mistura de tudo. Porque é uma herança, ele tem uma identidade própria, ele é um império, mas ele traz consigo outros. Quando você vê no Apocalipse, o animal já está misturado. Ele tem pata de urso, boca de leão, corpo de leopardo. Aí já não é mais tão identificável, porque já está misturado. Ficou híbrido. Porque vai assimilando os outros impérios.
Se eu falei que na cultura pop tentando se reavivar as mentiras do passado, ontem à noite, antes de dormir, não tinha o que fazer, tinha feito todo o meu material. Estava vendo na televisão o filme A Múmia, com Tom Cruise. Já viram esse lixo? É um lixo esse filme, um filme ruim. Eu me arrependi terrivelmente de ter ido até o final. Eu perdi um tempo aqui vendo esse lixo, essa porcaria. Oi? Filme para distrair, irmão. Filme de aventura, né? A múmia é uma mulher. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu estou gastando meu tempo vendo esse lixo? Filme ruim pra caramba. Mas tu vê aí que é uma tentativa de resgatar uma cultura do Egito antigo. Traz toda aquela mitologia para o século XXI. Vocês podem perceber que há muita mitologia do passado trazendo à tona hoje em forma de filmes, de séries e outras coisas mais. O ser humano gosta desse lixo. Pastor, tem da Europa, tem da Grécia, da Europa, e é ensinado nas escolas. Algumas coisas, a filosofia greco-romana, né? Os filósofos greco-romanos, tudo isso reverbera até hoje na nossa cultura. Pastor, ironicamente, você também estava vendo? Ironicamente, não. Filme ruim pra caramba. Ironicamente, a Diana dos Efésios. Gal Gadot, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é um filme greco-romano. O Deus que ela luta no final é o Hades. Perceba, é sutil, mas tudo está voltando, irmão. Eu acho que isso já tem um pouco tempo. Mas mais nos últimos anos para cá. Hollywood está bebendo muito das fontes da mitologia primitiva desses povos. Na verdade, atraiu mesmo, ele se incluiu na cultura brasileira. O brasileiro gosta dessas coisas. Gosta. Mas pensa bem, não é lixo espiritual? É coisa de Deus? Exalta a Deus? Por isso que eu me arrependi de ir até o final daquele filme. Porcaria. Que porcaria que eu estou vendo. Vamos lá, Daniel 2, 34, 35, 44. Já lemos? Já, vamos ver a imagem agora. Vamos sair, Orlando. Vamos lá. Se a estátua, com seus elementos, como a irmã colocou, já eram impérios passados, no entanto, eles formam uma unidade, que é a estátua inteira, né? Simbolizando todos os reinos humanos, impérios humanos. A pedra que vem do céu é que arrebenta com tudo. A pedra que vem do céu, que não foi cortada com mão humana, é o que vai aniquilar toda a cultura pagã. Toda a cultura pagã. Tudo que eles deixaram de vestígio vai ser aniquilado. Amém? E a própria pedra se torna o quê? Uma montanha. Então, montanha está relacionada a império, a reino. Matamos uma charada? Então, os 7 montes lá atrás não pode significar somente os 7 montes de Roma. Entenderam? Ele puxou essa imagem para mim um tempo atrás, né? Dizendo que essa pedra era bem maior, né? Cada um artista faz de um jeito. Isso. E eu fiz essa ministração para as crianças. Foi até um seminário. E eu pertinente. A Deus pela sabedoria que ele me deu, porque o que o pastor está falando bateu lá. Glória a Deus. Então, queridos, isso aqui é o futuro, certo? O último império humano está nos pés. Mas a pedra vai aniquilar todo o império humano. Todo o império humano. Verso 44 que nós não lemos. Vamos lá? Vamos lá? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus! Que entendimento maravilhoso!
Não tem como negar isso aqui, que o último reino é o de Cristo. É, totalmente. Não é celestial isso. Não teria sentido ser no céu, já que a estátua representa os reinos humanos. Tem nenhum sentido ser no céu. Jesus não tem que conquistar nada lá em cima. É o reino do céu vindo para a terra. E se apoderando da terra. E para sempre. É um reino que não passa jamais sobre a terra. O texto é fantástico em si só, ele já seria maravilhoso. Mas só fomos até aqui para discernir o que era monte. Monte é reino. Deu chave agora? Deu match? Bateu, irmãos? Todo mundo chegou lá? Então, 7 montes, ainda que faça uma pequena inferência a Roma, não pode ser interpretado só como Roma. Porque diz, esses 7 montes são 7 reis. Então tem que fazer uma adaptação, uma interpretação em cima desses 7 montes. Avança aí para mim. Quando interpretamos como reinos, ao invés de apenas indivíduos, não é? Impérios que se sucederam, a visão faz mais sentido. Os 5 que haviam caído no tempo de João eram. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Daniel recebe a visão, começa pela cabeça, que representa qual império? Babilônia. Por que não fala dos outros impérios anteriores? Já tinham passado. Antes da Babilônia teve 2 impérios. Do Egito, já foi grande império, e depois da Síria. Mas Daniel está no tempo de 400 e pouco antes de Cristo, já no império da Babilônia. Então a visão começa para o rei da Babilônia. É da Babilônia para frente. Todo mundo sacou esse detalhe? Mas não podemos ignorar na história que antes teve 2 grandes impérios. Egito e a Síria. Aí você vai ver a conta bater, quer ver? Os 5 que haviam caído, 5 já caíram. No tempo de João eram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Isso no tempo de João Apóstolo, quando escreveu o Apocalipse. Esses 5 já tinham passado na história e desaparecido. Qual é aquele que existe no tempo de João? Roma, o Império Romano. Um existe, era Roma. E o outro, que duraria pouco, ainda seria um império sobre a terra, culminando no 8º reino, que será o do Anticristo. Agora nós temos um grande problema. Lembra na semana passada, quando vimos a extensão desse Império Romano? Nós temos um problema aí. Ele consegue ver até Roma. Beleza, depois tem um 7º império. Só que o 7º império não tem identificação. Do 7º surge o 8º, que é o Anticristo. O Anticristo já surgiu? Não. Então, do Império Romano até o surgimento do Anticristo, quanto tempo tem? Muitos séculos. Dá um salto temporal muito grande. No meio disso tudo tem que ter um 7º império ainda. Entenderam? A estátua vai do Império Romano até o último império que tiver na Terra, que é do Anticristo, que vai ser aniquilado pelo Cristo, pelo Rei Jesus. Mas o salto temporal é muito grande. Eu estou fazendo essa distinção porque o salto temporal entre os outros impérios foi menor. A Grécia para Roma foi pouco tempo. Foi pouquíssimo tempo. Mas de Roma para nós tem muito tempo. Todo mundo acompanhou até aqui? Os outros impérios sucederam então foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Esses são os 5 que caíram. Um existe. Qual é o império que existia no tempo de João? Roma. Veio um no futuro ainda, que aí não foi identificado. E por último, o do Anticristo, que é o 8º reino. Ele é o 8º rei. Muito bem, do Anticristo dura quase nada em relação à história. Quanto tempo dura o império do Anticristo, irmão?
Quanto tempo? Você já sabe disso há muito tempo. 3 anos e meio. Metade da semana. 3 anos e meio é um grande império, irmão? É um longo tempo de império? É quase nada. É quase 1 hora, se comparado a séculos dos outros. Os outros impérios duraram séculos até, né? O de Roma durou vários séculos. É o tempo de Cristo aqui na Terra também, né? 3 anos e meio. Então percebam bem, comparativamente o império do anticristo é o menor de todos. É o menor de todos. Mas olha como é que o pessoal chuta, só para completar. Olha como é que o pessoal chuta a estátua, olha. Até ali está bonitinho. Cabeça de ouro, Império Babilônico. O peito de prata, Império Medo-Persa. Aqui o ventre de bronze é o Império Greco-Macedônio. A perna, o romano, do Oriente e do Ocidente. Já faz aquela distinção. Império do Oriente e Império do Ocidente. Lembram? Roma capitulou no Ocidente bem antes. E durou mais 1000 anos no Oriente, em Constantinopla. Até aqui está tudo bem. Aí quando chegou aqui, no finalzinho, interpretação do cara. Pé de barra, Estados Unidos e Rússia. Chega a ser cômico. Por quê? Como é que tu faz, mano? Por quê, meu Deus? Ele que faz bonito. Por quê, meu Deus? Aqui é Estados Unidos e Rússia. Aonde que os Estados Unidos entra na profecia? Em lugar nenhum. Tem alguma referência aos Estados Unidos na sua Bíblia? Ele, no máximo, a Ilhas das Nações. Lembra das Ilhas das Nações? Porque o epicentro é lá no Oriente Médio. Tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas o que os intérpretes americanos mais fazem é botar os Estados Unidos na profecia. Aí nós somos colonizados culturalmente pela América. Tudo que vem de lá, vem de aqui. Os livros são traduzidos e a gente consome aqui. Os pastores, os teólogos aqui do Brasil, consomem os livros de quem? Dos pastores e teólogos americanos. Nos seminários. E aí passa essa cultura anticomunista para a estátua. E aí, meu irmão, o anticristo vira até chinês, vira russo, porque é o viés de interpretação americano do Ocidente. Tem nada a ver. Absolutamente nada. E aqui os dedos são o mundo globalizado. Pronto. Só para mostrar para vocês como é que o pessoal faz besteira, né? Avança aí para mim. Ainda estamos tentando interpretar se Roma preenche os quesitos para ser o império que ressurgirá no final, não é? Ressuscitado. Então Roma capitulou lá atrás. 1400 e bordoada, acabou o Império Romano. Estamos no ano 2024. Passaram-se mais de 6 séculos. Ok? Será que Roma vai voltar agora no tempo do fim, poderosa, e vai suplantar todas as religiões, todos os povos, vai atacar Israel? Será Roma? Rediviva? A interpretação de Roma papal como anticristo. Então, a Roma dos imperadores não se encaixa nem preenche todos os quesitos das profecias dos imperadores romanos seculares. E a Roma dos papas? Preenche? Aí o pessoal tenta botar os 7 reis nos papas. Mas isso é tão aleatório, irmãos, porque qual papa começa a contar? Aí eles conseguem contar aqui, ó, Pio XI, Pio XII, aí vai chegar aqui, ó, Papa João Paulo II, Bento XVI, e aí culmina no franciscano aí, o Francisco. Pois é. Mas nessa interpretação, os 7 reis são 7 papas. Dá certo isso, irmão? Acabamos de ver que 7 reis são 7 reinos. Eles colocam todos no mesmo pacote dentro de Roma. Para que Roma seja um império redivivo. Como já foi mencionado, alguns olham para o papado do catolicismo romano como a extensão espiritual do Império Romano extinto. Sendo assim, tentam encaixar arbitrariamente, por adivinhação, os 8 reis com os papas
que se sucederam na época moderna. Isso obviamente não dá certo, e é especulatório. Se esse Papa vier a morrer, esse esquema vai dar certo? Eles vão ter que empurrar essa conta mais para frente. É, porque ele é o sexto que volta. Então, vocês acham que isso é brincadeira? Vou te dar uma palavra. Vocês acham que é brincadeira? Ah, lá o sarcófago lá, sei lá, o mausoléu dele lá, é aberto e filmado. Eles puseram câmera lá, irmão, esperando João Paulo II uma hora ressuscitar. Falando serinho. Eu estou rindo, mas estou falando sério. É filmado 24 horas por dia lá. Não sabia não? O mausoléu de João Paulo II? Estão crendo que ele vai voltar dos mortos. Ressuscitar. Ai, Jesus. Diga, minha irmã. Essa é uma outra corrente teológica, não sei o nome. Aquela primeira eu citei o nome, preterismo, né? Essa é uma corrente teológica moderna. Se você olhar os comentários de Bíblia, se você olhar os estudos na internet, a maioria vai jogar aqui, ó. Está encaixando, irmão? São sete papas e o oitavo anticristo? Lembra que eu falei da mulher sentada sobre o monte, tem pertinência? A mulher está aqui. Não há como desassociar Roma do anticristo. Entenda isso que eu vou falar agora. Roma e anticristo são juntos. Ok? Mas Roma não produzirá o anticristo final. A religião romana, eu falo isso com toda a força, está sendo filmado no post da internet, pode ser até cancelado. Mas falo com todas as forças, a religião romana é a religião do anticristo. Não tenho dúvida. Ignorar isso, nós não podemos dizer que de Roma sai o anticristo homem, o filho da perdição. Mas não podemos ignorar tudo que Roma representa na história do cristianismo. Desde o seu advento lá com o imperador Constantino, até hoje, Roma induz o povo ao erro, à idolatria, a buscar contato com os mortos, espiritismo. Anula o reino na terra, milenismo. Roma foi a que introduziu a Trindade, misturando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Roma idolatra Maria, sempre virgem, viva no céu, mediadora, uma segunda mediadora. E eu poderia citar aqui inúmeras heresias que não têm base bíblica. Roma realmente é mãe de prostituições. Então a religião de Roma tem tudo a ver com o espírito do anticristo. Mas jamais vou dizer que Roma é o anticristo. É a figura que nós estamos esperando. Amém? Deixa eu mostrar isso para você. Avança aí para mim. Avança mais um aí. O Estado Vaticano-Roma, ainda que tente ser influente no cenário mundial, não tem poder autoritativo sobre nenhuma nação. Ainda que o Papa atual esteja em franca negociação com todas as religiões, o ecumenismo, na esfera política, o Vaticano não tem voz. Então, deixa eu pontuar isso aqui para dar a oportunidade de vocês falarem. Só quem conhece toda a história do cristianismo pode falar isso com certeza. Roma é a grande prostituta, sentada sobre a besta. Eu fiz você ver que a mulher é uma coisa, a besta é outra. Não é o mesmo ser, mas ela está sobre a besta. Amém? Então, Roma preenche todos os quesitos. A igreja romana preenche todos os quesitos da figura da prostituta, que é rica, que traz um cálice de abominação nas suas mãos, cálice de ouro, que matou os santos. Você pode colocar isso na história, né, das cruzadas, da Inquisição. Roma preenche todos os quesitos da prostituta rica, que tem filhas meretrizes. De Roma saem as doutrinas para o mundo. Quem ensinou todo mundo que quando a pessoa morre vai para o céu? Roma.
Foi Roma que ensinou. Então o camarada morre ímpio e acha que vai para o céu. Vai para o céu da boca do Sheol. Presta atenção, queridos. Roma é grande culpada, tem sangue nas mãos, isso é fato. Mas hoje, no século XXI, não tem poder autoritativo sobre as nações, não tem. Não vai parar a guerra de Israel e Hamas, não vai parar a guerra da Ucrânia com a Europa, não vai. Não tem mais esse poder. Já teve um tempo que Roma teve esse poder na Europa? Teve, na história. Até a Idade Média, mais ou menos, nenhum rei era empossado na Europa católica sem a chancela de Roma. Teve um rei, se eu não me engano, da Inglaterra, que pediu lá, João, não sei das contas lá, pediu para o Papa empossá-lo. O Papa se negou, fugiu lá, se escondeu num castelo. Aí o rei da Inglaterra foi com pires na mão do lado de fora do castelo do Papa lá. Por favor, me atende. O Papa deixou ele, a comitiva dele no gelo lá. E não atendeu, não quis dar trela para João lá, que era o pretenso rei da Inglaterra. Roma já teve esse poder de humilhar reis. Ninguém era empossado se Roma não dissesse, está valendo. Mas hoje, século XXI, Roma não manda nada. Nada. Mal consegue influência religiosa sobre os povos. Falei mal consegue porque ela está no projeto do ecumenismo. Roma abraça todas as religiões. Ela fez agora recentemente, o Papa Bergoglio, esse camarada aí, o argentino, foi o Papa que mais andou. Foi o Papa que mais se reuniu, que mais fechou tratados, foi o Papa Francisco I. O Papa anterior, Ratzinger, ele era muito fechado, ele era mais conservador. O Papa atual abriu as portas agora para oficializar casamento, abençoar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Nenhum Papa anterior fez isso. Então percebam que esse Papa é um Papa muito estratégico para o anticristo. Mas ele não é o anticristo. Ele trabalha para, digamos assim. É uma secla do anticristo. Mas você não pode apontar que ele é o 8º rei, não pode. O Papa não manda nos países. Mais ou menos. Mas a melhor figura para encaixar Roma é a prostituta. A prostituta rica, com cálice e abominação nas mãos, é Roma. Não estou chutando, é Roma. Pode analisar de todos os ângulos. Controvérsia? Muita controvérsia, né, irmão? Tem gente que tem pena de Roma, tem gente que é amigo de Roma. Roma é uma grande meretriz. Só conheça a história do cristianismo, você vai entender isso. Roma vem perdendo cada vez mais terreno, mais ovelhas. No Brasil vem perdendo muito, porque os evangélicos vão surgindo. Para Roma, nós somos ovelhas desviadas. Eles queriam que nós voltássemos para Roma. Você quer voltar para a igreja católica, irmão? E orar para Maria ao invés de Jesus? Deus me livre. Mas quantos aqui saíram de Roma? Quantos foram batizados em Roma? Aí, ó, quase metade da plateia aqui foi batizada em Roma. Nos ritos romanos. Sem autorização? Fomos batizados à força pelos nossos pais em Roma. Mas depois não fez primeira comunhão, não? Quem fez primeira comunhão? Olha aí, ó. Se o bebê é sequestrado para Roma, mas depois, quando cresce, vai lá fazer primeira comunhão porque quer. Eu fiz primeira comunhão porque eu queria. Me lembro que tinha 11 anos de idade. Tinha foto, depois queimei tudo quando me converti. Tinha foto e tudo. E o diabo é pastor. Ele é muito astuto. Ele fala que aparentemente é Cristo. É a forma de Deus aparecendo como
O Papa diz, sabe o que une a Igreja Católica com os evangélicos? A crença na Trindade. Ele fala isso publicamente, pode olhar, irmão. O que nos une a Roma é a crença na Trindade. Você crê na Trindade? Então você é romano. Então você faz parte do esquema da meretriz. O que eu estou falando aqui é forte, tem gente que não vai entender. Avança aí para mim. É forte. Quem disse que não é? Vamos para o finalzinho desse discernimento dessa aula. Essa aula é muito importante, queridos. Muito importante. Bom, por enquanto, chegamos ao entendimento que Roma não preenche os quesitos, nem os imperadores romanos lá, tendo uma visão preterista, nem uma visão moderna, encaixando o anticristo como sendo um papa. O papa não é o anticristo, mas ele funciona pelo poder do anticristo. Essa também é forte, né, irmão? Quem é simpático a Roma aí? E olha, vou falar uma coisa para você. Ovelha minha que vai lá participar de ritual romano, você tem que se converter, ou então eu vou te excluir e depois te readmito de novo, se você se arrepender. Tem gente que vai para comer, né? Tem gente que vai por consideração aparente. Consideração aparente. Parente tem filho aí, parente católico. Vamos lá no batismo na igreja católica, vamos botar uma aguinha na cabeça da criança, está lá. Está concordando, está dizendo amém. Você tem que abrir mão, irmão. Você vai dizer amém o que o padre diz? Missa de sétimo dia quando alguém morre. Nós não temos pacto com nada disso, queridos. Pelo amor de Deus. O outro ali é pego pela boca lá na época da festa de São João. Olha lá, ó. Vai nas quermesses lá para comer a comida. Você quem? Você falou que é pela comida. Ah, tu participa do ritual romano, ainda come lá também. Vou excluir da igreja. É quem? A gente quem? Eu não. Me tira fora disso, desse paganismo. Vamos voltar para cá. Para vocês comeram comida de São João, não comeram? Tem crente que diz, por que eu não posso ir na festa de São João? Na festa junina? Retardados. Gente maluca. As filhas da prostituta. O pessoal gosta dos rituais romanos. Vai para evangelizar. Para de piada, vamos voltar porque é sério aqui. Vamos. Chega de piada. Foi só um momento lúdico. Agora vamos voltar porque é sério. Qual reino da besta foi curado da ferida mortal? Agora é revelação. Presta atenção. Qual reino da besta foi curado da ferida mortal? Passei a semana toda ali orando e buscando. Só não jejuei, irmão. Mas o resto foi uma batalha espiritual para achar essa resposta. Pensam que está fácil? Não. Você pode olhar vários comentadores, eles vão errar nisso aí. A maioria vai dizer que é Roma. Que Roma vai ser restaurada. Eu acho que é ou a Síria, porque ela caiu, né? Os filhos também têm caído. Ou então é o império que você falou na última aula. Califado? Eu acho que não é o califado, não. Mas nós vamos achar agora a resposta. Onde é que está a resposta? Onde é que está a resposta? Na Bíblia. Olha chutando. É o pequeno chifre. Chutou para lá. Vamos devagar, irmãos. Revelação é um negócio complexo. Qual reino da besta foi curado de ferida mortal? É necessário observar a visão do Apocalipse. Não só Daniel. Mas tem que pegar as duas revelações proféticas e comungar.
onde a besta recapitula em si todos os impérios anteriores, aquilo que já falei. Os impérios foram sucedendo, mas traz uma carga de maldição, de herança maldita junto com eles. Começando do Egito, depois a Síria, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, a Roma, o 7º império dos 10 dedos misturados, de ferro e barro da estátua das nações, Daniel 2, 41, 43, e por último, o 8º rei, que é o anticristo. Aí tem um croquis aí na sua folhinha. Vai para cá. Olhando para Apocalipse 17, 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede dos 7, caminha para destruição. Procede dos 7, quais 7? Sendo ele o 8º? Se interpretarmos como os reis humanos, quantos dedos dos pés tem na estátua? 10. Qual será o número de reis que vão eleger o anticristo? 10. Mas lembre-se, esse triângulozinho vermelho do seu croquis é o chifre pequeno, é o anticristo. Ele surge num contexto de 10. Mas para ele se levantar, ele derruba quantos? 1, 2, 3. Que? Está difícil de enxergar aí? Presta atenção, mulher de Deus. Para o pequeno chifre se levantar, ele faz guerra com 3. Dos 10. Correto? Tem que estar todo mundo junto? Beleza. Ele é o 8º. Tanto no sentido de que 7 fecharam com ele, como no sentido de que 7 impérios vieram antes dele. Não vieram 7 antes dele? Quais são? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o 7º, que é esse conglomerado de 10. O 7º império, que a gente não identificou por nome, é o conglomerado de 10, que antecede o dele. Todo mundo chegou junto aqui? Isso é importante você entender. Está aqui os 10. Dos 10 surge o anticristo, o 8º. Então está aqui todos eles. Ó. Até Roma é o 6º. O 7º é essa configuração final, que vai dar origem ao 8º, que é o anticristo. Eu acho que essa matemática aqui está bem clarinha. A 7ª cabeça da besta. E eu vou mostrar a vocês uma coisa interessante. São 7 cabeças e 10 coroas. Tem desenho que coloca lá, os camaradas fazem o croquis do desenho lá, botando a coroa distribuindo em várias cabeças. Está errado. É só na última cabeça que tem 10 coroas. Não é distribuído ao longo dos outros impérios que passaram. Os 10 se levantam juntos. E não ao longo dos impérios. Quantos entenderam essa última colocação? Os 10 têm que se levantar juntos para formar um bloco. São unidos. São contemporâneos. Até porque eles sustentam a estátua, né? Sustenta a estátua, é o pé, né? Então, sustentar muito. Mas não tem como eles aparecerem distribuídos ao longo da história. Eles aparecem juntos e antecedem o advento do anticristo. As coroas são os reis. Os chifres também, mas os chifres têm cada uma coroa. É uma possibilidade dos 10. Se identificarmos esse 7º império como a ONU, faz sentido. Faz sentido. Mas tem que estar os 10 juntos. Ok? Lembre-se, desde o começo falei a dificuldade de a gente olhar para a realidade e encaixar as profecias. Mas esse croquis ficou fácil para vocês entenderem, irmão? São capazes de explicar esse croquis para outras pessoas? Isso aqui tudo tinha que estar esse jogo aqui, né? Aqui na frente, aqui, ó, aqui em cima.
É que eu deixei aqui do lado de cá por espaço. Mas aqui embaixo está a sequência dos reinos. Aqui embaixo está a sequência dos reinos. O que facilitaria se eu pegasse esse conjunto todo aqui e jogasse aqui em cima, aqui, ó. Que é aqui, esses 10 aqui, estão aqui, ó. É que o desenho está torto. Dá para endireitar isso aqui, é pertinente. Sim, pastor. Essa briga aí entre os reis, né, os 10, é mais uma prova, uma coisa que a gente dizer que esses reis não são sucessivos como falam. Não. Um depois do outro, não, é junto. É junto, é uma coligação, uma confederação de reis. É junto. Mas o anticristo faz guerra contra 3. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? É pertinente. Depois vou endireitar esse desenho, vou jogar esse croquis aqui em cima dos 10. Já bateu o olho, já está tudo certo. Eu botei aquilo lá na frente, depois fiz aqui embaixo. Era para estar aquilo aqui e aqui em cima, tá certo. Mas deu para todo mundo entender? Vou melhorar esse desenho, depois eu passo para vocês. Avança para mim. Pastor, quando a gente olha para a ONU, tem aqueles que vetam, os Estados Unidos é um país que é a favor de Israel. Os 3 que são a favor de Israel vetam a Rússia e a China. Se a gente olhar por dentro de Israel, a gente também tem que são 3 países que defendem Israel. 3. Esse homem, quando esses 3 países não concordam com ele, vai ter guerra. Exatamente. Há uma possibilidade desses 3 hoje que apoiam Israel na ONU, dos 5 que têm veto, serem justamente os 3 que vão ser combatidos pelo anticristo. Uma possibilidade muito clara até, né? É o Reino Unido, os Estados Unidos e a França. São os 3 que têm poder de veto. E do outro lado, a Rússia e a China. Sobre Israel. Quando Israel está atacando o Hamas ou destruindo lá os palestinos, eles vêm com resoluções da ONU. Já fez uma aula sobre isso, né? E aí é um voto. E aí, quando se vota contra Israel, vem os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a França, e corta, e nega. E aí tem poder de veto, impede qualquer retaliação da ONU contra Israel. Tivemos uma aula inteira sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer, né, irmão? Antes de entrar aqui, só um adendo aqui, queridos. Vocês têm noção que nós estamos vivendo o tempo final? Podemos estar presenciando, vamos ser testemunha da Terceira Guerra Mundial? Vocês têm noção de que o negócio está engrossando? Tem noção que está na iminência da Europa entrar em guerra com a Rússia? A OTAN entrar em guerra com a Rússia? Qualquer momento. Não é mais uma possibilidade, é uma realidade quase plena. China. China e alguns outros países menores. China, o Irã, os outros países menores, com menos potencial bélico. Mas basta a China, né, irmão? A China tem um bom peso, né? Presta atenção, queridos. O Macron, presidente da França, declarou que ia botar tropas ali na Ucrânia. Quando ele falou isso, o Kremlin, né, se posicionou e falou que está disposto a aniquilar a civilização. Irmãos, a declaração é muito séria. Está disposto a aniquilar a civilização. Ele não falou, estou disposto a aniquilar a Ucrânia. Não estou disposto a aniquilar a França. Eu vou acabar com a humanidade. É acabar com a humanidade. Entenda uma coisa, ele está disposto a morrer e levar todo mundo junto. Entenda uma coisa, a bomba de Hiroshima e Nagasaki da década de 40, ela tinha um potencial destrutivo. Pessoas foram fulminadas antes de... Nem viram que foram fulminadas. Só que as bombas atuais, uma bomba atômica hoje, uma ogiva nuclear hoje, é 100 vezes mais potente do que a da década de 40. Uma ogiva nuclear. Não é mais bomba de nêutrons, é bomba de hidrogênio agora. O poder destrutivo de uma bomba atômica hoje, moderna, século XXI, é muitas vezes superior à bomba de Hiroshima e Nagasaki. Muitas vezes superior. Então, podemos acordar qualquer dia desse aí, se Deus permitir? Aí tem Deus na história, né? Se Deus não tivesse no controle, a iminência da
extinção da civilização estava aí às portas. Mas vamos lá, vamos imaginar, se acorde um dia aí no noticiário, liga a televisão, que nós vimos ao vivo o ataque às Torres Gêmeas. Quem viu ao vivo? Quando ligou a televisão estava acontecendo. Foi uma coisa histórica que nós vimos ao vivo. Hoje em dia é tudo filmado ao vivo. Agora imagina ao vivo uma bomba nuclear lançada da Rússia e estoura sobre a Ucrânia ou sobre a França. Uma bomba nuclear. Só uma ogiva. Isso vai ser filmado ao vivo. A destruição em massa. Entrou na hora, ao vivo. O pastor Acélio mandou, foi o Helenice que mandou primeiro. O pastor Acélio ligou. Veja aí o que está acontecendo. Então nós podemos ser testemunhas, depois de quase 80 anos, uma nova bomba atômica pode ser lançada na Terra. Muito mais potente. Muito mais potente. Sem contar o Kim Jong-un da Coreia, está doidinho para entrar em guerra. Esse é doido. Vocês não têm noção de como nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Aí essa semana, vamos voltar para aqui, tá? Essa semana, além da França, do Macron querer botar as manguinhas de fora, a Alemanha foi descoberta com preparativo para a guerra contra a Rússia. E fez aliança com a Polônia. Então já tem 3 contra a Rússia. França, Polônia e Alemanha. Sabe os filmes que você vê de guerra, Segunda Guerra Mundial? Foi terrível, irmão. Pensa agora no nível hoje. O que vai acontecer se a Europa entrar em guerra? Mesmo que não use bomba atômica. Só basta ser uma guerra convencional, vai ser a terceira guerra envolvendo vários países. Nós estamos vivendo a história, queridos. É nesta configuração de terceira guerra mundial que pode surgir uma renovação da ONU para completar o quadro dos cinco dedos que faltam. Se nada acontecesse extraordinário, continuaria sempre como é hoje. Só 5 mandando. A outra surgiu, justamente após Segunda Guerra. Imagina se houver uma terceira guerra mundial. Imagina não, estamos na iminência. Os exércitos estão se mobilizando. Se for deflagrada a terceira guerra mundial, a gente vai ver ao vivo e a cores. Vai acompanhar aqui do Brasil, na Europa, uma guerra mundial. Aí a ONU vai ter que tomar decisões. Ela está dividida, né? Do Oriente para o Ocidente. Aí não podemos ter a reforma, a mudança que vai gerar os 10 reinos, que vão querer mandar no que restar da guerra. Tem acordo de paz, com certeza, mas estamos aí prestes a uma mudança radical. Alguns estão chamando de grande restart. O grande restart. Sabe quando seu computador está ruim e você aperta o botãozinho para começar de novo? É o reset. Então vai ter o restart ou o reset. A humanidade está na iminência de uma confusão gigantesca, irmão. Alguém vai apertar o botão e vamos começar tudo de novo? Sim, pastor. E aquele animal, eles colocaram em frente à ONU aquilo ali é uma figurinha legal, né? Já é notícia, né, a meu ver, né? Que a ONU, ela tem alguma coisa... Espiritualmente, ela está intrincada com o anticristo. Não é à toa que ele segura, ó. Vamos lá para a gente terminar essa aula longeva, já vai dar quase 1h40. Vamos lá? Lê comigo, segue o líder, vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, aí os 10 chifres, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, 10 coroas, diadema é coroa, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo, remete à Grécia. Pé de urso, remete à Medo-Persa. Boca de leão, remete à própria Babilônia. Vê que ele recapitula os impérios? E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Verso 3, igreja. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Esse é o X da questão aqui. Esse é o X da questão. E toda a terra se maravilhou. Por que se maravilhou? Porque viu esta aqui retornar.
Ela se maravilha porque esta cabeça da besta é renovada. Presta atenção, a besta tem 7 cabeças. Uma é ferida de morte. Não é a besta toda que é ferida de morte, entendeu? Não são as 7 cabeças que são feridas de morte. Uma das 7 é ferida de morte. Só que ela se recupera e causa admiração do mundo. Então temos que pensar corretamente. Um desses impérios vai voltar. É onde tentam encaixar Roma. Roma não tem essas características. Qual seria o império que vai voltar? Agora é que nós temos que pensar. Tá certo? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Leia aqui finalzinho, vamos lá. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. É o império do anticristo, que é admirável. Mas ele é admirável porque uma das cabeças voltou. Presta atenção nesses detalhes. Bate. É Roma que vai voltar? Vamos lá, vamos continuar investigando. Avança aí para mim. Mais uma. Desenho errado. Esse aqui. Botou chifre em todas as cabeças e botou coroinha em todas as cabeças. Desenho certo. Uma das cabeças tem 10 chifres. Aqui está faltando as coroas, né? Aqui está errado por omissão. Aqui está errado por excesso. Aqui distribuiu os chifres e as coroas em todas as cabeças. Não pode, por quê? Cada cabeça representa quantos impérios? Um império. Um império. Tem que colocar todas as coroas numa... Mas não é essa cabeça aqui que é cortada, não. É uma dessas outras aqui. Interrogação, assim, igual a Itaú faz. Um pontinho e tudo. Qual dos impérios anteriores retorna? Recuperada da ferida? Pode chutar. Chutar com os 2 pés. Melhor é não chutar. E aí foi onde Deus me conduziu no final do estudo. Onde está a resposta? Você entrando na internet, vai todo mundo dizer que é Roma. A resposta tem que estar na sua palavra. Qual império foi ferido à espada? Primeiro, eu não enxergava que o império foi ferido à espada. Só foi golpeada de morte, é o que está escrito. Mas o outro versículo mais adiante diz que é golpeada a espada. Aí me deu a precisão do instrumento que feriu a cabeça da besta. Não é? Não é bem assim não, mas vamos lá. Cortar a cabeça, ferir de morte com espada, será que tem alguma alusão profética em outro país que já foi império? Vamos ver. Avança aí para mim. Quais são os impérios mesmo, irmão? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e aqui os 10 reis, do qual sai o anticristo. O desenho está legal também, né? Sai do pastor Felipe Moraes, foi que criou esse desenho aqui. Avança para mim aí. A probabilidade da cabeça restaurada ser o Islã. Vamos lá, vamos para as provas bíblicas. E eu coloquei probabilidade. Significa não certeza absoluta. Possibilidade. Lembram que é difícil antes que aconteça você cravar com 100% de certeza? Mas quais são as possibilidades? Dos 7 impérios que conjuntamente compõem a besta, o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Pérsia, na atualidade são nações islâmicas. Presta atenção, dos 7 impérios, 4 são islâmicos, hoje. 4.
Algum desses vai ter que voltar. Só tem 2 não islâmicos. 2 não, 3, né? 3. 3. Um é Roma, outro é a Grécia e o outro é os 10 reis. E os 10 reis são misturados e pode ter islâmico também. Então vamos dizer que dos 7 impérios, só 2 são ocidentais. Um é misturado e 4 são hoje países islâmicos. Qual é a probabilidade de ser um país islâmico que vai voltar? Seu império que seja islâmico vai voltar. 4-3. Vamos devagar. Qual é a prova bíblica de cada império desse que eu estou destacando? Vamos lá. Aqui tem uma alusão ao Egito. Procurei os impérios que foram feridos à espada. Que é essa a questão, né? Um que foi ferido à espada vai ser restaurado. Está aqui em Isaías 19, 22, 25. Lê comigo, já estamos no final, irmãos. Aguenta só mais um pouquinho, vamos lá? Ferirá o Senhor os egípcios. Ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor. E ele lhes atenderá as orações e os curará. É o Egito, então, o império maligno que vai atacar? Não. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão a Deus com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e assírios, uma bênção no meio da terra. Isso aqui é reino milenar. No reino milenar, tanto o Egito como a Síria como Israel estarão juntos. Então o Egito está fora. Não é a cabeça opressora que volta. Primeiro país islâmico, atual islâmico, que a gente não pode identificar como a cabeça curada, apesar de ter sido ferido e curado. Esse aqui é Jeremias 51, 7 a 9. Só coloquei do 8 e 9. Vamos lá, vamos ver o contexto. Será que é a Babilônia que vai ser restaurada? Ferida e curada? Vamos lá, leia comigo. Aqui está a revelação, irmãos. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Tomai bálsamo para a sua ferida. Também outro império ferido. Porventura sarará? Porventura sarará, é ponto, não é pergunta. Não pode ser curado? Queríamos curar Babilônia. Ela, porém, não sarou. Cortamos a Babilônia. Tira a Babilônia do esquema. Queríamos curar a Babilônia. Poderia ser Babilônia restaurada. Mas ela não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. Então Babilônia, como candidata a país islâmico que volta restaurada, não acontecerá, está fora. Pode-se entender até aqui? A palavra vai nos mostrar qual país, qual império pode restaurar-se. Avança mais um aí para mim. Tiramos o Egito e tiramos a Babilônia, 2 grandes impérios, das 7. A Pérsia é o outro país que poderia ser restaurado. Pérsia hoje é o Irã. A Pérsia existe hoje como nação islâmica e estará envolvida na invasão de Gog. Mas a Pérsia não deixou de existir. Ezequiel 38:5. Não há profecia de restauração do seu império. Não há nada que diga que vai se ressurgir como um grande império, a Pérsia. Ela faz parte da coligação de povos para invadir Israel, mas não é chamada de império restaurado. Então, Pérsia também não é. Vamos lá. A Síria é profetizada como também existindo pacífica e submissa ao rei Messias no milênio. Vocês viram que os assírios, junto com o Egito, vai estar no reino. Aqui eu botei a bandeira desde de propósito, a bandeira do Egito, cortado esse candidato aqui, ó, cortei. Não é a cabeça restaurada.
Bandeira do Iraque, que é a Síria, cortada, não é. Aqui não é. O Iraque não é. Bandeira do Irã, que é a Pérsia, também não é. E a Síria, fazer um grande império assírio também, não é. Isaías 19, 23. Naquele dia haverá estado do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Então, a Síria não é a cabeça que vai se levantar para dominar toda a terra. Avança aí para mim. Tiramos 4 possibilidades aí. Contudo, há uma palavra profética sobre Nínive, num juízo já cumprido. A palavra se cumpriu lá atrás, em 612 a.C., através da Babilônia. A Babilônia conquistou e destruiu Nínive, que faz alusão à ferida mortal. Procurei outro império que tenha ferida mortal. Vamos ler aqui, por favor? Naum 3, 18, 19. Leia comigo, vamos lá. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. Olha a ferida aí. A tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Ela tem uma ferida incurável. Seria então a Síria? Vamos ver, avança aí para mim. O detalhe importante sobre a Síria é um tipo do anticristo. Dela vem o homem vil. Naum 1, 11 a 15. Leia comigo, estamos chegando no finalzinho, vamos lá? De ti, Nínive, saiu o quê? Um que maquina o mal contra Deus e Yahvé. Um sai de Nínive, maquina o mal contra o próprio Deus. Um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais, quando terminar de executar Nínive. Verso 13, vamos lá? Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Já houve no passado um domínio desse povo sobre Judá, e Deus livrou lá atrás. Mas pode ser um espelho do que vai acontecer agora no tempo final. Foram destruídos como um império. Mas pode ser um espelho. Pode acontecer de novo da Síria invadir Israel. Olha o que acontece aqui, ó. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja mais posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil, mau. Eis sobre os montes, lê comigo, por favor, o verso 15. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam o Evangelho. Interessante. Uma sentença sobre Nínive, e agora fala do Evangelho sendo anunciado. Do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Por quê, irmão? O homem vil, o homem da maldade, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Fazendo um paralelo, existe um que maquina o mal, o homem vil, que oprimirá Israel e que vai ser totalmente exterminado. Esse homem vil será quem, irmãos? O anticristo. Avança mais um aí para mim, varão. Nínive situava-se perto do rio Tigre, na Mesopotâmia. É hoje identificada como a cidade de Mossul, no Iraque. População árabe, depois da guerra com os Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá no Iraque,
tirou Saddam Hussein e deixou um vácuo de poder. Quando os Estados Unidos invadiu lá e dominou Saddam Hussein, ficou um tempo lá com suas tropas, mas depois saiu. Criou um vácuo de poder. Nesse vácuo de poder entrou o ISIS. Já ouviram falar no Estado Islâmico? Os mais belicosos do Oriente. O ISIS surge justamente depois que os Estados Unidos fez aquele buraco, em 2014, que se autoproclamou um califado islâmico radical. Se a profecia de Naum aponta para um cumprimento futuro, pode-se esperar que o homem vil advenha desta nação. De qual nação? Do Iraque. Ainda que ninguém espere que tal líder mundial venha de lá. Hoje é fraco. Então tá cá, ó, a área que ele domina. Detalhe interessante: o Estado Islâmico domina desde o Iraque, chegando até a Síria. Está vendo? É mais ou menos a mesma região que era o Império Assírio. E aqui está Israel, aqui, ó. Iraque pode ser a nação que vai surgir a figura do anticristo. Possibilidade. Não. Fez a Síria. O Iraque é a Síria, mas não é a sétima cabeça. O Iraque não é a sétima cabeça. Ele fez parte do Império Assírio. O Império Assírio é a segunda cabeça. Egito, Assíria. Agora vamos tentar encaixar isso na vida real. Fala, Mídia. Vai clarear para a gente? Pode ser, porque os países desse povo aí, desse conglomerado todo, são contra os Estados Unidos. Fala, Varão. É interessante notar que essa região aí, uma região, outro caminho a Mesopotâmia é a berço da humanidade. Vamos lá recapitular alguma coisa aqui para ver se a gente chegou a algum lugar. Chegamos a algum lugar. Os impérios romanos, com seus imperadores e césares, tem a ver com esse quadro final que nós estamos vendo hoje? Os papas romanos, dá para encaixar eles como sendo os anticristos? Eles são só servo do anticristo, eles não são o anticristo. Agora, examinando os montes, os 7 montes, que são 7 impérios, chegamos a algum entendimento, irmãos? Quais são os impérios? Contando desde o passado. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Um 7º reino, que tem agora no tempo final, com 10 reis. E o último que vem, o chifre pequeno, que é o anticristo. Ele é o próximo império, que dura só 3 anos e meio. Desses 7 impérios, quantos são islâmicos hoje? 4. Qual império impactaria a humanidade ter voltado do nada? Entenderam? Por que a humanidade ficará espantada quando esse império que já desapareceu na história voltar com força plena? Porque a estátua do Salvador dele foi destruída, todo mundo viu aquilo. Fala, homem, termina aí, raciocínio. Então, o pessoal foi muito forte mundialmente, né? E Iraque realmente não gostava mais. Iraque é só uma possibilidade da origem do anticristo, não é que o império dele vai surgir dali. Ele pode começar pequenininho ali e se juntar. Seria islâmico. Pensa o seguinte, lembra que na última aula eu mostrei que o Erdogan quer ser o cabeça de todo o império muçulmano? O novo califado na Turquia. Só que do lado de cá tem outros opositores. E eles são opositores entre si. O ISIS e o império e os outros países árabes são opositores entre si. Então, provavelmente, um império que hoje se caracteriza por ser um povo islâmico vai ser levantado no tempo do fim. Mas pode ser aí a vista, né, que pode ser Turquia, uma
Pode haver uma coligação, pode haver o apoio de um para o outro, e já há apoio de um para o outro. São dois governos. Lembra que pode ter disputas internas, porque o chifre só chega ao poder pela guerra. O chifre, o pequeno chifre que não tem expressão, ele chega ao poder pela batalha, pela guerra. Então pode ter guerras para alcançar essa posição. Interessante que com a guerra, o que acontece? Isaac e Ismael. Desde o começo é Isaac e Ismael. Tem que ser ismaelita. Tem que ser, aí conjugando todas as aulas desde a primeira até agora. Tem que ser ismaelita, o foco será Jerusalém. A invasão não é europeia. Eu quero jogar por terra a interpretação romana, porque não é um país europeu que vai ser protagonista contra Israel. Tem que ser um país islâmico, que é natural, ismaelita, inimigo de Israel. Todos os países em redor de Israel hoje são islâmicos. Por que a gente vai abstrair essa realidade e tentar encaixar uma Roma ressurgida? Até porque Roma não é exatamente um anticristo, porque apesar do teológico, apesar de tudo, ela ainda fala de Jesus, né? Aceita ele como... Mas é aí que está a grande sacada. Como islâmico não, abomina. Aí tem um detalhe que a gente vai finalizar a aula agora para vocês entenderem que não pode ser Roma. E a grande polêmica da semana passada será Roma. Por que não pode ser Roma? Avança mais um aí. Tem mais um, Varão. Tem não? Acho que tem um. Tem mais um tópico aí no finalzinho. Tem não? É que congelou lá. Tem que dar ESC e voltar de novo. Aí. Por que não pode ser Roma? Pode ser qualquer outro país que vai ressurgir. Menos Roma. Por que não pode ser Roma? Muito mais provável o ressurgimento do Império Oriental e Islâmico, com força destrutiva e imposição da sua religião, do que pensar que seja Roma profetizada para a destruição. Eu identifiquei para vocês que Roma é a grande meretriz. Lembram-se que ela estava sobre os 7 montes, está sobre a besta de 7 cabeças? Ela não monta no cangote do anticristo? Só que tem um detalhe. Ela vai ser destruída por eles mesmos. São os 10 reis que se voltam contra a meretriz. Compreenderam? Aí dizem, tem uma guerra civil na Europa. Que Europa? Que guerra civil na Europa? Aqueles que vão formar esse bloco aqui vão destruir Roma. Roma precisa cair, ela vai cair e vai queimar. Só que não é europeus que vão atacar Roma. Quem vai atacar Roma é o Islã. Olha aqui que diz a palavra de Deus, Apocalipse 17, 16. Vamos ler juntos? Os 10 chifres que viste e a besta, o anticristo, esses odiarão a meretriz. Mas a meretriz não estava no cangote dele esse tempo todo? A prostituta não estava montada na besta? Mas no tempo final, a besta e os 10 reis vão contra a meretriz. Então não pode identificar Roma como sendo um império que vai surgir poderoso na terra. Ele vai ser destruído. Essa é a revelação final. Ela não vai destruir ela mesma, não é Roma contra ela mesma. É os 10 reis, os 10 chifres, 10 reis, e a besta que vai destruir Roma. Qual organização no mundo ou religião tem poder para isso, irmãos? O Islã. Só o Islã não comunga com as ideias de Roma. Toleram. O Papa Francisco, ele fez acordos de relação com o Islã. E tem foto do tratado deles lá, irmão. Do Papa assinando o tratado com o povo islamita lá. Porém, é um acordo político. Só para inglês ver. Vai ter uma hora que esse acordo vai se voltar contra Roma. Roma será destruída. Pelo que antes era seu apoio. E a farão devastada, despojada, lhe comerão as carnes. A ideia é de ser totalmente devorado, destruído. E a consumirão no fogo.
E a palavra vai dizer que do mar se verá a chama do incêndio da Babilônia. Eu sei que muita gente pega a Babilônia e transforma isso num sistema mundial. Mas não combina com a ideia de que pescadores no mar vão ver o incêndio da Babilônia. Babilônia ali é tipo um lugar, é um local. Lembram que ela está sentada sobre 7 montes? Não podemos esquecer esse detalhe. Mas ela vai ser devorada, destruída por aqueles que antes eram seus associados. E do mar se verá a chama da destruição dessa cidade. Do mar Mediterrâneo. Não tem como Roma ser, então, o império ressurreto, a cabeça que se renova. Não é. Tem que ser um dos 4 outros candidatos islâmicos. E o mais provável é a Síria. Não é a Babilônia, está decretado que não. O Egito se tornará convertido. Ok? E qual é o outro que eu falei? Tem mais um. Os Medo-Persas. Também não é. O único que tem característica para ser um império ressurgido é a antiga Síria, que hoje é parte do Iraque e da Síria. Radicais islâmicos. Só isso, irmãos. A dica é essa. Se vier a se cumprir, acertamos na mosca. Se não, erramos feio. Mas tudo se conjuga para chegar lá. Parte da Síria. Parte da Síria. Não é mais. Era um império que englobava vários países. Eu não falei que é toda a Síria. Iraque. Atual Iraque. Mas a Síria também terá sobreviventes para entrar no milênio. Se você contar a Síria com todo o império que ela abarca hoje. Até a Síria. Síria e Iraque. Tem fronteiras ali entre elas. Mas entre Síria e Iraque. De onde sai o anticristo? Provavelmente daqui. Ok? Mas quer dizer que também parte da Síria se converterá e vai entrar no milênio. Então a gente tem que colocar mais unidade hoje. De qualquer maneira, tire seus olhos de Roma como sendo um império renovado sobre a terra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Roma está fadada à destruição. Está fadada à pilhagem, a extermínio, a pegar fogo. Então não é Roma que ressurge no tempo final, irmão. Amém? Acredito que estejamos no caminho certo da interpretação correta. Veremos quando se consumar sobre a terra. Fica de pé nessa hora. Uma aula de 2 horas hoje. Aguarde Deus fazer as coisas na terra para saber se a revelação está correta. As probabilidades estão aí diante de vocês. É muito importante tirar Roma, porque é incrível como a maioria dos teólogos bota Roma ressurgida. Você consegue imaginar o Papa Romano como um grande tirano sobre a terra? Com exércitos armados impondo à força o cristianismo romano? Roma está fadada à destruição. E é difícil dizer isso, né, com tanta clareza, porque eu identifico claramente Roma como uma prostituta que vai ser destruída pela besta. A própria besta vai destruir Roma. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim que falo coisas desse nível em público. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Amém? Chega, tentem digerir tudo isso, está tudo alinhadinho aí na sua folhinha. Você pode rever essa ministração também, já está online, mas vai ser depois editada, colocada bonitinha no canal. Então vocês vão ter um material ali para rever. Pastor, não entendi um detalhe. Volta lá no vídeo, você vai ver. Amém? Tentei ser o mais didático possível para essa aula de mais ou menos 1h30. Já tem 2 horas. Então que Deus nos dê graça, irmãos. Se ainda tiver mais algum detalhe para acrescentar, Deus nos acrescentará. Mas eu creio que estamos no rumo certo. Pai Santo, bendito é o teu nome. Deus, nós estamos aqui na tua presença com temor, com tremor, porque não nos arvoramos a ser profetas do Senhor. Nenhum de nós aqui está dizendo que é profeta, Senhor. Nós veementemente dizemos que a tua palavra tem a verdade. E nós nos debruçamos para a tua palavra.
e nós investigamos a Tua palavra com um senso de temor, para que o Senhor nos guie a toda a verdade. Cremos, Senhor, que a interpretação correta está diante de nós. Cremos, Senhor, que os 7 montes, os 7 reinos, são 7 impérios. Cremos que o anticristo aparecerá no tempo do fim como o 8º rei. Cremos, Senhor, que se não for ali daquela área do Oriente Médio, não pode ser da Europa, nem da América. Nós cremos, Senhor, que segundo a Tua palavra, um império dos 7 se levantará no tempo final. Glorifica o Teu nome. Dá-nos graça, Senhor, nesse tempo de tribulação, pré-guerra mundial, Senhor, que nós possamos sobreviver para ver surgir sobre a terra a consumação desse império final. E estarmos vivos para dizer: cremos, Senhor, o Senhor nos mostrou o caminho e nós estamos discernindo corretamente. Nos ajuda, Senhor, a ter esse acerto. Ajuda os nossos irmãos que vão ver essa mensagem gravada. Todos possamos a uma, dependendo do Senhor, alcançarmos a sabedoria. Nos ajuda, Senhor, nós te agradecemos por essa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Mas